Saudações aos profissionais de segurança no trabalho, os técnicos em segurança e os engenheiros em segurança do trabalho. O assunto que eu quero aqui agora, que nós vamos estudar, eu dedico especialmente para os iniciantes, para os estudantes do curso de formação de técnico e para os engenheiros lá no curso de pós em engenharia de segurança do trabalho. E o assunto que nós vamos estudar é esse que você está vendo aí na tela, que é o estudo da segurança e da saúde, dos acidentes e das doenças no trabalho. Vamos fazer um estudo inicial, um estudo básico. Aqui nessa aula, nós vamos começar com as causas dos acidentes. Lembrando que no estudo inicial teórico da saúde e da segurança do trabalho, nós temos que estudar num primeiro momento a história da saúde e da segurança do trabalho. Você vai encontrar, eu estou te indicando alguns links aqui embaixo, onde você vai conhecer a história da preocupação com o acidente e com a doença no trabalho. Desde lá da história antiga, nos primeiros estudos das doenças do trabalho, e a preocupação com os acidentes no trabalho que tiveram início ali na Revolução Industrial. Agora, aqui nós vamos estudar as causas dos acidentes. É muito importante que você conheça as causas dos acidentes. Você só vai conseguir fazer um trabalho de prevenção que venha a ser eficaz se você conhecer as causas dos acidentes. Na sequência, nesse estudo teórico das doenças e dos acidentes, você deve conhecer as consequências dos acidentes e das doenças do trabalho. Quando você estuda as consequências dos acidentes nas doenças do trabalho, você vai estar estudando a higiene ocupacional. E na sequência dos estudos teóricos, você vai conhecer, vai estudar as análises de riscos, de você entender, conhecer a gravidade dos acidentes e a sua probabilidade de que venha a acontecer. Com esses estudos das gravidades e das probabilidades, você vai estar fazendo aquilo que nós chamamos de estabelecimento das prioridades de monitoramento e controle. Vamos então agora, vamos estudar as causas dos acidentes. Vejam aí o que temos pela frente. Muito bem, vamos então agora ao assunto propriamente dito, que é o estudo das causas dos acidentes e das doenças no trabalho. E o primeiro entendimento que você tem que ter nesse assunto é de que todo e qualquer tipo de acidente, seja ele um acidente no trabalho, seja ele um acidente no trânsito, um acidente aéreo, um acidente doméstico, qualquer tipo de acidente, ele só tem duas causas. Grave isso. Todo e qualquer acidente, independente de onde aconteça, ele só tem duas causas. Então você tem que gravar agora que todo e qualquer acidente tem duas causas. E quais são? Nós dizemos que a primeira causa, a mais importante e a que mais gera acidente, são os atos inseguros. E a segunda causa, não menos importante, mas a que gera menos acidentes, são as condições inseguras. E o que é que significa isso? Os atos inseguros são erros humanos, são falhas humanas. É a pessoa cometendo algum erro, alguma falha, por alguma razão que nós vamos estudar adiante, e que ocasiona o acidente. Lá na rodovia, pode acontecer o acidente com essas duas causas. O acidente pode acontecer por uma condição insegura
na pista, na estrada. Ou está chovendo, ou está esburacada, ou está mal sinalizada. Então, existe uma condição insegura. Ou então, o motorista, ele desobedece às normas de trânsito, às normas de prevenção, e com chuva ele está acima da velocidade permitida, com a estrada esburacada, e aí causa o acidente. Então, nós temos agora o ato inseguro, a pessoa fazendo a coisa errada. Então, lá na estrada, os acidentes podem acontecer por um ato inseguro, a pessoa cometendo o erro, ou por uma condição insegura, a estrada esburacada, a chuva naquele momento. Na empresa, o acidente no trabalho é a mesma coisa. Ou ele acontece porque o empregado desobedeceu uma norma de segurança e ocasionou o acidente. Ou então, por uma condição insegura, uma máquina, uma ferramenta com algum defeito ocasiona o acidente. Lá no lar, o acidente doméstico, o homem ou a mulher ou uma criança faz alguma coisa errada e ocasiona o acidente. Ou então tem alguma situação lá dentro da casa que gera esse acidente. Então, o importante é você saber que os acidentes, seja no trânsito, seja no trabalho, seja no doméstico, em qualquer lugar, ele acontece por duas razões. Ou pelo ato inseguro, ou pela condição insegura. Ato inseguro, nós podemos chamar também de falha humana. Condição insegura é alguma condição de insegurança existente no ambiente de trabalho, lá na estrada ou no acidente doméstico. Antes de eu falar nos atos inseguros, quero lembrar de que podemos encontrar acidentes em que ocorrem essas duas situações, essas duas causas. Nós temos uma condição insegura e aí a pessoa comete o ato inseguro. O exemplo mais simples é aquele da rodovia. A estrada está esburacada, está chovendo e o motorista ultrapassa a velocidade permitida no local. Então, nós temos a estrada esburacada e a chuva, uma condição insegura. E o motorista dirigindo em alta velocidade, um ato inseguro. E o resultado, infelizmente, só pode ser um acidente de trânsito. Vamos agora partir, então, para o estudo propriamente dos atos inseguros. Se prepara, porque esse assunto você tem que conhecer profundamente para você poder exercer as atividades de técnico em segurança do trabalho nas atividades de prevenção, nas práticas prevencionistas. Muito bem, vamos então iniciar os nossos estudos dos atos inseguros. O conceito mais básico, mais simples dos atos inseguros, conforme você está vendo aí na tela, atos inseguros são as falhas humanas. São os erros cometidos pelas pessoas que causam os acidentes no trabalho. Claro que lá no chão da fábrica, lá na obra da construção civil, ou seja, onde for, os empregados, quando eles fazem comentários, o fulano sofreu um acidente, aí o outro pergunta, mas o que houve? Como que aconteceu? Ele não vai dizer, não é? O fulano se acidentou porque cometeu uma falha humana. Não, ele vai lá no popular. O fulano fez uma baita de uma pi. E é assim que define-se no popular o acidente causado por uma falha humana, por um ato inseguro. Agora, importante mesmo é você saber de que os atos inseguros, eles são os responsáveis pela imensa maioria dos acidentes, sejam lá na rodovia, sejam os acidentes no lar
e aqui o objeto dos nossos estudos, nos acidentes do trabalho. Então, grave isso. Os atos inseguros são os grandes causadores dos acidentes no trabalho. Pesquisa realizada numa metalúrgica lá na Alemanha nos anos 50 do século passado demonstraram que em torno de 95% dos acidentes do trabalho são causados pelos atos inseguros. E se você já teve a oportunidade, ou você com certeza vai ter no decorrer das suas atividades profissionais, você vai ter a oportunidade de se certificar disso, de que os atos inseguros são os grandes causadores dos acidentes no trabalho. Eu posso te garantir que nesses mais de 30 anos de experiência, de fato, os acidentes causados pelos atos inseguros são a grande maioria dos acidentes. E aí, então, vem a complexidade para fazer as atividades de prevenção, considerando que esses acidentes, as falhas humanas, os atos inseguros causados pelas pessoas, pelos trabalhadores, tem os fatores que levam as pessoas a cometer o ato inseguro. Ninguém de propósito chega na empresa e diz assim: eu vou cometer um ato inseguro. Não, existem fatores por detrás dessa pessoa cometendo o ato inseguro, essa pessoa cometendo a falha humana e causando o acidente no trabalho, sofrendo o acidente no trabalho. E esses fatores, os fatores causadores dos acidentes no trabalho, é que nós vamos estudar na sequência, para você entender todo o contexto do porquê, das razões, das causas das pessoas cometerem o ato inseguro e aí sofrer um acidente no trabalho. É muito importante que você entenda os fatores, o que leva uma pessoa a cometer um ato inseguro. É objeto dos nossos estudos a partir de agora. Eu quero lembrar que lá na NR05 da CIPA, antes de acontecer a alteração e da vigência do que temos hoje, havia uma obrigação dos membros da CIPA que era o preenchimento do anexo 1, que se chamava. O anexo 1 nada mais era do que uma análise, uma investigação dos acidentes do trabalho. Então, a CIPA tinha e ainda tem, não é, a obrigação de fazer uma análise desse acidente. Embora hoje não tenha assim um documento oficial, um formulário oficial como havia na época, lá naquela época tinha um formulário bem simples e ao final do acidente, da análise do acidente, da investigação, tinha que se concluir se aquele acidente foi decorrente de um ato inseguro ou de uma condição insegura. E me lembro que, igual essa pesquisa que eu mencionei agora há pouco, a grande maioria, a imensa maioria, era de responsabilidade do empregado em razão de um ato inseguro. Agora é o seguinte, embora o resultado sempre fosse e ainda é um ato inseguro a causa do acidente, quando se faz esse tipo de investigação, não é para buscar o culpado e punir o empregado que cometeu um ato inseguro. Muito pelo contrário, é para se buscar a prevenção. Ocorreu o acidente, analisou, investigou, chegou-se à conclusão de que foi um ato inseguro. Qual foi o ato inseguro do empregado? Normalmente, o que acontece é alguma forma de falta de atenção ou desobediência de alguma norma de prevenção. Aí acontece o acidente. Agora, o que nós vamos estudar aqui são os fatores que levam a pessoa a perder a atenção e aí sofrer o acidente, causar o acidente, ou então qual o fator, qual a razão daquele empregado desobedecer uma norma de prevenção e aí ocasionar o acidente.
Então, o nosso objetivo é esse, é investigar o acidente para então ver o que é que se vai fazer, quais são as providências que deverão ser tomadas para que um novo acidente idêntico não aconteça. Mas como eu já disse anteriormente, o empregado, quando ele chega na empresa, de própria consciência, de propósito, ele não diz, não é? Eu vou cometer um ato inseguro. Isso acontece por algum desses fatores que nós vamos estudar. Aí, por alguma razão, o empregado perde a atenção, desobedece uma norma de segurança e sofre um acidente. Vamos começar nessa lista que você está vendo aí e vamos analisar esses fatores causadores dos atos inseguros. Vejam aí. É importante eu esclarecer aqui agora, nesse nosso estudo das causas dos acidentes no trabalho, especificamente aqui nos atos inseguros, que esses fatores causadores desse comportamento inseguro, esses que eu relaciono aí, a falta de treinamento, fatores emocionais, características pessoais e fatores sociais, eles podem ser desdobrados. Você pode encontrar na literatura outros fatores, e um detalhe importante é você saber que estamos aqui fazendo um estudo introdutório. Esse nosso estudo, nós estamos analisando de uma forma bem simples esses fatores, porque você pode encontrar e deve estudar matérias tratando desse assunto de forma aprofundada, de forma científica, nos aspectos psicológicos, nos efeitos psicossociais, comportamentais. Então, são matérias bastante complexas para entender esse comportamento inseguro do empregado. O que nós vamos agora aqui fazer é um estudo bem básico de cada um desses fatores. E aí você, no decorrer do seu aprendizado, da sua experiência profissional, você vai se aprofundando nesses fatores causadores dos comportamentos inseguros. Vamos ver? O primeiro fator causador que nós temos aí nessa relação é a falta de treinamento. Agora, cabe lembrar, no início disso, de que o que vem antes desses fatores, o causador mesmo dos acidentes, ou é a falta de atenção do empregado, ou então a desobediência de alguma norma de segurança. Agora, essa falta de atenção e essa desobediência, ela é decorrente de um desses fatores que você está vendo aí ao lado. E a falta de treinamento é a principal causa, o principal fator causador dos atos inseguros. Lá na NR01, estabelece-se a obrigação da empresa de que ela deve dar ciência aos empregados dos riscos existentes no trabalho. E dentro das atividades prevencionistas, os profissionais de segurança do trabalho têm as ferramentas que são utilizadas para que se, de alguma forma, se minimize essa condição de falta de treinamento ou falta de orientação, que são os diálogos diários de segurança, os DDS, ou então especificamente as ordens de serviço, ou então as análises preliminares de risco, que são então ferramentas utilizadas para orientar o empregado, para esclarecer, para conscientizar o empregado antes do início das suas atividades. Agora, existem situações em que a empresa ou faz um treinamento mal feito, algumas nem fazem o treinamento, e aí o empregado ele vai para o local de trabalho, ele vai operar uma máquina sem ter os conhecimentos suficientes. Já tive um caso na prática onde eu atuei como advogado de uma empresa em que o empregado teve um braço arrancado por uma máquina meramente porque a empresa
admitiu o empregado e de um dia para outro já colocou trabalhando numa máquina de planar madeira sem dar nenhum treinamento para o empregado. No segundo dia de trabalho, a máquina teve uma parada, travou, o empregado, ele abriu o tampão da máquina, tentou consertar e aí teve o braço arrancado pelas engrenagens. O que aconteceu então? Aquele empregado, ele não teve nenhum tipo de treinamento. Não se ensinou para o empregado que não se deve jamais mexer numa máquina, tentar fazer uma manutenção. O empregado deveria ter sido orientado de que qualquer defeito na máquina deveria desligá-la e chamar o seu encarregado, para que então viesse alguém da manutenção fazer o conserto que deveria ter sido. E assim acontece, a falta de treinamento, o empregado numa máquina ou num processo de produção, ele desconhece os riscos e aí sofre o acidente exatamente por desconhecer os riscos. O treinamento, ele é obrigatório, é uma imposição da NR01. E além do treinamento, como já disse, as ordens de serviço, as análises preliminares de risco e outras ferramentas que são utilizadas pelos profissionais em segurança do trabalho para fazer a prevenção, de forma que o empregado não comete um ato inseguro pela falta de treinamento, pela falta de orientação. Então, podemos considerar que a falta de treinamento é um dos fatores que leva o empregado ou faltar com a devida atenção naquilo que está fazendo, ou então ele desobedecer uma norma de segurança simplesmente porque não teve orientação. E o que são esses fatores emocionais que podemos considerá-los como fatores causadores dos atos inseguros? Quais são esses fatores emocionais que levam a pessoa a perder a atenção, perder a concentração naquilo que está fazendo, ou desobedecer uma norma de prevenção? Como é que isso funciona na prática? Cada pessoa é diferente uma da outra. E quando a pessoa chega para o trabalho, logo pela manhã, ela traz consigo todas as emoções, todos os seus problemas, todos os seus sentimentos. Me lembro que lá no século passado, quando eu comecei a faculdade de administração de empresas e eu trabalhava na área de recursos humanos, havia ainda um resquício naquela época, ali no início dos anos 80, de que a pessoa, o empregado, ele deveria entrar de manhã na empresa e deixar todos os seus problemas lá para o lado de fora da portaria. É como se ele chegasse na empresa pela manhã, tivesse o seu armário lá no vestiário e ali ele depositasse, deixasse todos os seus sentimentos, todas as suas emoções e todos os seus problemas para então ir para a fábrica trabalhar. E isso não é verdade. Não tem como o empregado deixar os seus sentimentos, os seus problemas, as suas emoções quando está trabalhando. Ele leva consigo todos esses problemas. E aí é muito comum que esses problemas, dependendo do seu tipo, do seu grau, da sua intensidade, tire a atenção do empregado. E aí, para acontecer um acidente, pela perda de atenção, é rápido, é fácil. Tem uma experiência interessante numa empresa de São Paulo, há muitos anos fazia isso, e você pode, de alguma forma, aplicar na sua empresa como medida de prevenção. Todo empregado, quando admitido, ele recebe 3 botões para pregar aqui na lapela. Cada dia ele tem que usar um desses 3 botões. O botão vermelho, o botão amarelo ou o botão verde. Cada um com um significado. Se está tudo bem com o empregado, sem nenhum problema,
e aí ele deve receber orientação de como usar. Tá tudo tranquilo, tudo em paz, ele usa o botão verde. Agora, se não está tão bem, está com algum problema, não é nada grave, mas emocionalmente está perturbando, ele coloca o botão amarelo. Agora, se ele está com complicações emocionais de alto grau, de alta intensidade, por alguma razão que só o empregado sabe, ele usa o vermelho. E aí, o encarregado, o gerente, o seu chefe imediato, ele percebendo esses botões que ele está usando, vai tomar uma certa atitude preventiva em relação a ele. Se o empregado está com o botão vermelho, o encarregado já sabe que não pode colocar aquela pessoa numa máquina perigosa ou numa atividade perigosa. Vai isolar, vai tirar, mandar fazer outro trabalho. E agora, se o empregado 2 dias, 3 dias com o botão vermelho, alguma coisa está errada. Então, a empresa, se ela é organizada e tem um setor que tenha psicólogos, assistentes sociais, vai tratar desse assunto, vai conversar com o empregado. Claro que estamos falando aí de uma grande empresa, mas numa pequena empresa também pode ser feito isso quando você tem, por exemplo, um técnico de segurança, um chefe de departamento pessoal, um gerente de RH ou até um encarregado, pessoas com percepção, pessoas de bom senso, pessoas que conseguem administrar essa situação facilmente, sem necessariamente ser um profissional em psicologia ou em assistência social. Então, é uma maneira de você focalizar, de você conseguir administrar essas condições de comportamento emocional do empregado. Porque, pensa bem, é complicado uma empregada deixar em casa um filho doente, ou alguém que, por alguma razão emocional, está em conflito com a esposa, com os filhos, com outro colega de trabalho, enfim, são condições, fatores emocionais que podem levar a pessoa a perder a atenção. Então, como eu disse inicialmente, existem estudos aprofundados do comportamento humano em relação a esses fatores emocionais. Você pode buscar que você vai encontrar literatura. Importante é você, que é profissional da área de segurança do trabalho, entender que pode, então, esse fator emocional ser um causador de um acidente do trabalho, porque leva a pessoa a desatenção no trabalho. Importante você saber para as medidas preventivas. Vamos para o próximo, que são as características pessoais. Então, essas características pessoais, como já disse anteriormente, cada um é diferente do outro. Tem aquelas pessoas que aprendem rápido aquilo que você ensina. E, ao contrário, tem aquelas que têm dificuldades para aprender. Tem algumas pessoas que são ágeis nas suas atividades. Tem outras que já são mais lentas. Tem aquelas pessoas que gostam de conversar enquanto está trabalhando, tem outras que não gostam. Tem pessoas que gostam de brincadeiras na hora do serviço, tem pessoas que não gostam. Então, são características pessoais. Tem aquela pessoa que tem medo de fazer qualquer coisa. Tem pessoas que não têm medo, que são audaciosas. Tem pessoas atrevidas. Então, cada tipo de característica pessoal pode, de alguma forma, interferir e até ser um fator causador de acidente no trabalho. Normalmente, o pessoal mais jovem é mais afoito. O pessoal de mais idade já é mais cuidadoso. E sabe-se por estatísticas que os acidentes ocorrem mais com aquelas pessoas que estão começando porque têm medo daquilo que está fazendo. E também com as pessoas de mais idade em razão do excesso de confiança. Então, são características pessoais de cada empregado
que você, o técnico de segurança, dentro dos seus limites, dos seus conhecimentos de psicologia, de conhecer cada uma dessas pessoas e aí, dependendo da atividade que está fazendo, dos perigos que essa pessoa está sendo exposta, pedir para o seu encarregado, para o seu chefe imediato, para que tome maior atenção com esse tipo de pessoa. Importante você saber que essas características pessoais interferem, são fatores causadores de acidentes no trabalho. Agora vamos entender os fatores sociais. São os problemas sociais que cada um dos empregados pode ter em relação à questão financeira, em relação à questão familiar, uma série de situações sociológicas que aí interferem no lado psíquico. Quando nós estudamos lá na NR17, a análise ergonômica do trabalho, a gente se defronta muito com as causas psicossociais. São os efeitos sociológicos que, de alguma forma, interferem na atividade do empregado. São fatores que devem ser conhecidos pelos gestores de saúde e segurança ocupacional quando algum empregado, por alguma relação, por alguma razão sociológica, ele tem algum desajuste que pode, dentro da empresa, no seu local de trabalho, na sua atividade, ser um fator causador de ato inseguro, de um ato inseguro e, por consequência, de um acidente. Então, esses fatores causadores dos atos inseguros deve ser conhecido pelos profissionais de segurança no trabalho no momento de fazer as medidas preventivas, na sua atuação no dia a dia. Se você trabalha numa grande empresa onde existe o serviço psicossocial, os psicólogos, as assistentes sociais, ali você tem como, de alguma forma, interagir com aqueles profissionais para, de alguma forma, minimizar essas questões relacionadas com os fatores causadores dos atos inseguros. Todavia, se você trabalha numa empresa pequena, você, técnico de segurança, é o único componente do SESMIT, você tem que conhecer pelo menos os conceitos básicos desses fatores e, da melhor forma, procurar administrar essas situações lá no ambiente de trabalho, dentro dos seus programas de prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Dessa forma, chegamos ao final dessa nossa introdução, desses conceitos básicos das causas dos acidentes no trabalho, com o estudo desses fatores causadores dos atos inseguros. Na próxima aula, nós vamos estudar as condições inseguras nos ambientes de trabalho que são causadoras dos acidentes. Espero que você tenha gostado dessa aula e, sobretudo, que você tenha entendido. Vamos nos ver na próxima aula. Até. Tchau.